Salve, salve, bom dia rapaziada, vamos que vamos aí falar das vitórias ontem do São Paulo e do Corinthians, o São Paulo em cima do Juventude, o Corinthians em cima do Barra, vitórias importantes, vitórias de formas diferentes, mas os favoritos venceram. Rapaziada, também queria agradecer aí, a gente bateu a marca dos 300 inscritos, estamos com 310 inscritos aí, rumo aos 320, tá bom? Devagar e sempre a gente chega no nosso objetivo. E vamos à luta aí. Muito obrigado para quem tá chegando, se inscrevendo, comentando, curtindo, compartilhando. Deem esses comandos aí para poder receber ativa o sininho para receber a notificação do vídeo. E vamos que vamos. Ontem o São Paulo pegou o Juventude, ganhou de 1-0. São Paulo que tá numa semicrise, onde seus próprios diretores colocaram o São Paulo nessa crise. Por quê? Demitiu o Crespo por falar a verdade é essa. O Crespo foi mandado embora por falar a verdade, tá? Então, é, por mais que não deveria falar algumas coisas em público, não, deveria sim, porque tá falando com a torcida. Todo mundo fala, o jornalista fala assim, quando quando o jornalista fala assim que quando o técnico vai dar coletiva, não é pra falar pro jornalista, é pra falar pra torcida. E quando o cara fala verdade pra torcida, a diretoria fica dodói e manda o cara embora. E aí manda o Crespo embora e contrata o Roger, que já chega demitido sim. É uma coisa que eu acho um absurdo. Porque o Roger não tem títulos, não tem vitória, não tem título, não tem conquista. Os trabalhos dele têm prazo de validade, beleza, mas por que não deixar o cara trabalhar? Por que não ver se o cara não consegue fazer o trabalho dele? Mas não, precisa pressionar, precisa. E aí quando ganha é apesar dele, quando perde a culpa é dele. E ontem, por exemplo, que era pro São Paulo ter feito 4, 5, 6-0, que os jogadores perderam gols incríveis, criando oportunidade. Se o time criou, tem mérito do Roger. Ou foi por acaso que os caras criaram? Não, não foram jogadas por acaso que o São Paulo criou pra fazer o gol. Caleri bate pênalti que nem a cara dele, de qualquer jeito. Me desculpa, mas na minha opinião bateu pra perder. E aí a culpa é do cara? Não, a culpa é da diretoria, rapaziada. A culpa é da diretoria que faz essas presepadas aí. No Brasil não existe diretoria que tá preparada pra falar a verdade. É esse que é o problema. As diretorias aí da maioria dos clubes brasileiros, elas querem enganar seu torcedor. Não adianta, São Paulo não vai ser campeão brasileiro. São Paulo não é favorito a ganhar a Copa do Brasil. Pode ser que ganhe a Sul-Americana se tiver muita competitividade e muita luta, porque o time não é bom. O time é fraco, o time de São Paulo é fraco. O time do São Paulo é fraco. Então, quem tem que ser cobrado é a diretoria. Quem tem que ser cobrado é a diretoria para montar times competitivos, para ter um planejamento, para parar com a corrupção dentro do clube. Clube vindo de diretores expulsos, pessoas expulsas, isso aí tem que fazer a limpa. Agora, colocar tudo, a culpa é do Roger. Ontem pra mim passou do limite, rapaziada. Ontem pra mim passou do limite, tá desproporcional. Porque não é assim que ele tá sem ganhar desde que ele chegou no São Paulo. Não, inclusive ontem ele ganhou o jogo. Ontem ele ganhou o jogo e não ganhou por mais porque ele não joga, ele não perde gol. Então, assim, é muito desproporcional. São Paulo criou chances. No primeiro tempo, até os 20 do primeiro tempo, realmente não estava conseguindo jogar. Mas aí o Luciano começou a participar, o Danielzinho começou a participar do jogo, o time melhorou e começou a criar as oportunidades. No final do primeiro tempo, o atleta do Juventude foi expulso, uma expulsão merecida, e ficou mais difícil ainda para o Juventude segurar, mas conseguiu segurar 1-0. Bela atuação do goleiro do Juventude. Segundo tempo, o São Paulo criou ainda mais oportunidade e o Caleri bateu um pênalti aí, na minha opinião, bateu para perder. Não posso provar, mas na minha opinião, bateu para perder. É inaceitável o jogador profissional bater um pênalti como aquele, com aquela displicência. Fora que ele perdeu dois, três gols que um atacante do nível dele, não que ele seja supra-sumo, mas um atacante do nível dele não pode perder, tá bom? São Paulo pra mim, o Roger, se eu sou o Roger, eu pedi, tem dinheiro envolvido, mas ele não precisa, na moral, já deve ser milionário também.
Não precisa passar por isso. Pra mim, ontem foi desproporcional. Pra mim, se eu fosse ele, pedir a demissão. Ah, não vou, não preciso disso, não preciso ficar passando por isso. Não, não fui procurar ninguém do São Paulo, vieram me procurar e muito obrigado, tchau. A moral, ontem passou, foi desproporcional mesmo, por ser culpa única e exclusivamente dos jogadores não ter defendido a classificação, apesar de continuar favorito, apesar de eu achar que vai passar, tá? Mais tarde, às 21h30 de ontem, jogaram Barra de Santa Catarina contra o Corinthians em Florianópolis. É, no estádio da Ressacada, no estádio do Avaí. Corinthians com time misto, porque tem um jogo time misto, né? Time misto, porque tem um jogo importante no Brasileiro, que precisa ganhar para poder sair da zona de rebaixamento, tá certo? Então, jogou com um time mistão lá e não dá para cobrar, porque como eu falei, para pessoas aqui de casa, para em outros grupos, não ia ser parâmetro nem pro bem nem pro mal, o resultado de ontem. E o Corinthians teve jogo de Fernando Diniz, posse de bola, o Barra começou empolgado, começou achando que dava, mas logo percebeu que não ia conseguir fazer muita coisa. E o Corinthians, pela falta de entrosamento, pelo começo de trabalho, também ficou com a bola, mas não conseguiu criar, não conseguiu é, ter volume de jogo no primeiro tempo. Foi um 0-0 bem justo, bem fraco tecnicamente o jogo. No segundo tempo, o Corinthians volta melhor. Logo no começo, o Lingard faz 1-0, um belo gol do Lingard. É, que foi participativo no primeiro tempo, foi participativo, tentou jogar, tem algumas dificuldades técnicas, mas eu acho que é de adaptação, mas na medida do possível foi bem. Pedro Raul também, na medida do possível, perto de tudo que ele estava jogando, todo o mal que ele estava jogando, todo o mau futebol que ele estava desempenhando. Ontem podemos dizer que ele foi bem, sim, participou, deu assistência do gol, tentou fazer um pivô, mas ele tem também deficiências técnicas, né? E no frigir dos ovos é que o Diniz está invicto, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Diniz está com uma defesa consistente, não tomou gol nesses 5 jogos. E o trabalho dele vai precisar de sequência, para que os movimentos fiquem coordenados, para que os jogadores entendam o que precisam fazer dentro de campo. E ele está começando de uma forma correta na defesa. Gustavo Henrique está num momento espetacular, muito bom de bola, realmente, tá certo? Então, é isso. Bela vitória do Corinthians também encaminha a sua vaga para as oitavas de finais. Provavelmente possa colocar o time misto também no jogo da volta e para poder sair da zona de confusão no Brasileiro. E o São Paulo também. Para mim está bem encaminhado, joga pelo empate em Caxias do Sul, o time do Juventude não é nada disso. Para mim o São Paulo também passa e precisa resolver logo essa parada do Roger, porque pode causar queda na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí toda a gordura que foi construída no começo do campeonato pode se perder aí até a Copa do Mundo por conta de um erro da diretoria. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Devagar e sempre a gente chega no nosso objetivo. Muito obrigado aos 310 inscritos. Vamos em busca dos 320. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para poder receber a notificação aí em tempo real quando tiver vídeo no canal, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado.